iniciando a gravação da nossa aula. Eu chamei vocês aqui, amiguinhos, hoje para a gente conversar sobre análise do conteúdo. Então, eu preparei um material para a gente, né? Como eu sempre mostro para vocês, ó, esse livro aqui, que é o Análise do Conteúdo da Bardan, né? Que é um livro-chave para quem estuda análise do conteúdo. E eu descobri, por acaso, esse daqui, ó, não sei, acho que vocês estão vendo, aí a blogueirinha, a câmera tá focando, né? Que é análise do conteúdo, acho que tá aparecendo o nome da autora aí. Eu tirei foto e mandei no grupo da linha 1, tá? Vou falar a diferença entre esses dois livros, tá? Vocês vão ver nos slides que eu coloquei aqui para vocês. A análise do conteúdo, entendeu? Desse livro aqui, da Bardan, é extremamente quantitativo, tá? Por isso que acredito que a maioria de vocês que estão trabalhando com análise do conteúdo estão sentindo grande dificuldade de fazer o que está previsto aqui na metodologia da Bardan dentro do projeto, dentro do trabalho de vocês. Acredito que vocês estejam sentindo essa dificuldade, mas acho que depois da aula de hoje, do nosso encontro de hoje, eu acho que fica mais fácil. Esse livrinho aqui, ele é bem fininho, eu paguei R$30 mais 12 de frete, tá? Mas vale a pena, porque além de trazer análise do conteúdo para o campo qualitativo, né, que é o que a gente faz, traz aqui no final, um dos capítulos finais, a descrição de uma pesquisa, olha, capítulo 7. A descrição de uma pesquisa na área em educação, tá? Onde foi aplicado a análise do conteúdo numa abordagem qualitativa. Então, assim, é um livro baratinho que eu sugiro todo mundo ter, tá certo? Vou iniciar o compartilhamento de tela para poder acessar os slides. Está todo mundo me vendo? Vocês estão me vendo, gente? Estamos vendo a tela. Estão me vendo? Agora estão vendo a tela? É. Então tá joia. Obrigada, Vanice. Então vamos lá. Análise do conteúdo. Bom, a partir de agora eu não vejo mais vocês e não vejo o chat, tá, gente? Qualquer coisa vocês abrem o microfone para a gente poder conversar. Sigamos. Espera aí que eu travou aqui. Trocou a tela para vocês? Trocou. Vocês estão vendo agora as referências? Sim. Então tá joia. É que deu uma travada aqui a minha tela, gente. Essas coisas acontecem. Bom, aqui nessas referências, gente, eu coloquei alguns artigos que eu gostaria muito que todos vocês arrumassem um tempinho para dar uma olhada, tá? Esses slides eu já passei isso para PDF, mandei no grupo lá também da linha 1. Por quê? Porque esses artigos que estão aqui, gente, eles detalham muito passo a passo, bem mastigadinho, como que a gente faz, né? Como que a gente aplica a análise do conteúdo na pesquisa qualitativa, né? Nas pesquisas sociais, na pesquisa em educação, tá certo? Eu vou trabalhar bastante hoje em cima desse texto do Moraes, porque ele realmente tá muito claro, muito fácil de entender, e tipo assim, é quase um manual, você pega ali, lê o que o autor coloca e você já vai trabalhando em cima, né, daquilo que você se propôs a fazer. Então, análise do conteúdo, a definição, o que vem a ser análise do conteúdo? É uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de todos os tipos de textos e documentos, todos os tipos de texto. Se vocês pegarem a parte histórica, né, que é a primeira parte, né, a primeira metade do livro da Bardan, ela explica como que surgiu, qual era a necessidade que se tinha na época. Então, é uma metodologia que foi pensada para interpretar todos os tipos de textos e documentos. A gente não pode esquecer que hoje a linguística considera que tudo é texto.
né? Imagens são textos, gestos são textos. Então, hoje, dentro de uma perspectiva qualitativa, a análise do conteúdo também faz esse tipo de descrição e interpretação. Porque lembra que eu falei para vocês que a importância, né, da gente filmar as interações, as entrevistas, ou a roda de conversa, ou o grupo focal, quando a gente conseguir, isso é importante, por quê? Por conta dos gestos, por conta das expressões faciais, dos comportamentos, pessoa que se remexe muito na cadeira, para onde ela inclina o corpo, entendeu? Isso não é coisa de youtuber que de comportamento, não, isso realmente faz parte do processo de interpretação, né? Continuando aqui a leitura, ó, faz uso de descrições sistemáticas, qualitativas e quantitativas, procurando reinterpretar mensagens e alcançar a compreensão dos significados subjacentes. Então, a gente procura entender o que está nas entrelinhas daquilo que o nosso sujeito, que o nosso participante de pesquisa está nos dizendo, né? Se a gente está fazendo análise de documentos, né, que é o caso da CAT, por exemplo, a gente vai olhar nesses documentos que a gente está analisando, a gente vai buscar lá elementos que estão nas entrelinhas para a gente entender qual é a intenção daqueles documentos, qual é a intenção que está por trás de cada um daqueles textos escritos, ok? Esses dois autores aqui, ó, que eu acho que a pronúncia deve ser Olabuenaga e Spizua, né, que estão dentro do texto do Moraes. Gente, em relação ao APOD, né, a gente só usa quando o texto, no caso desses dois primeiros autores de 1989, eles estão realmente, assim, impossíveis de serem alcançados, tá? A gente pode... Ui, até alguém com pressa aí. Ó, hoje é dia da gente não pedir rap, tá? Porque a gente está apoiando os caras dos aplicativos, hein? Então, continuando. Então, esse APOD a gente só usa realmente quando o texto está muito inacessível. Hoje, com a internet, são poucos os textos que estão inacessíveis. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, esses dois autores que foram mencionados por Moraes no texto de 1999, eles dizem o seguinte: a análise do conteúdo, ela procura captar o sentido simbólico presente nas mensagens que nem sempre manifesto pelo autor. Ou seja, no modo de falar, nas palavras que estão sendo utilizadas, nos gestuais do processo, presente no processo de comunicação durante a entrevista ou durante o grupo focal, entendeu? Quais são os sentidos? O que aquele comportamento, aquela fala, aquela escolha de palavras significa de fato, né? Então, a análise do conteúdo dentro de uma abordagem qualitativa é para esse caminho que ela vai, tá? Então, lá, importante, ó, a análise do conteúdo, ela nasceu no positivismo. O positivismo tem uma concepção, né? Vocês devem ter visto isso com a Camila, tem uma concepção de homem, de sociedade, muito mecanicista, tá? Muito mecanicista. Todo tipo de comportamento deve ser mensurado, existem escalas de comportamento. Quem está abaixo daquele nível é considerado comportamento atípico, quem está acima é considerado dentro do padrão esperado. Essas escalas de comportamento não levam em consideração as diferenças culturais, né? Então, isso gera um problema, né, muito grande de xenofobia, enfim. Então, a análise do conteúdo nasceu dentro do positivismo. Então, uma coisa muito regrada, muito métrica, muito mensurada. Então, a abordagem principal é sempre quantitativa, que é o livro da Bardan, tá? Mas não impede que a gente possa pegar o método, a sua aplicação, tá? E adequar para trabalho qualitativo, totalmente qualitativo, que é aquilo que a gente pode estar querendo fazer. Pois não? Alguém quer falar alguma coisa?
Então, continuando, ó. Ou quantitativa qualitativa, tá? Porque você pode usar os dois elementos, inclusive a pesquisa que eu vou apresentar aqui com vocês, que é um trabalho que eu comecei com a Marta, que eu estava explicando para ela, trocando uma ideia com ela sobre isso, né? E a gente resolveu fazer junto e trazer aqui para vocês, tá? Então, adequações são necessárias e a gente funciona assim, é o que o análise do conteúdo é hoje, tá? Uma dos procedimentos metodológicos mais utilizados nas pesquisas em educação, tá? Bom, Moraes, nesse texto, por isso que eu peço para vocês baixarem esse texto, ter ele sempre à mão, ele aponta uma coisa muito importante, que a análise do conteúdo, na verdade, ela tem duas abordagens de aplicação. Uma que ele chamou de dedutiva, verificatória, enumerativa, objetiva, ou seja, essa é a análise do conteúdo positivista, aquela raiz mesmo, tá certo? Então, a dedutiva, verificatória, enumerativa, objetiva, o que ela procura? O que ela quer fazer? Qual é a função desse procedimento? Então, procura explicar, né? E procura trazer generalizações probabilísticas, trabalha com probabilidades. Olha só que interessante, na análise do conteúdo, tá? Dessa enumerativa, objetiva, desse ponto de vista mais quantitativo, a gente parte de teorias e hipóteses e a gente vai lá para campo, ou seja, fazer a análise do conteúdo para a gente verificar as nossas teorias e testar as nossas hipóteses, né? Então, olha só o item de baixo. Dentro de uma abordagem, tá, enumerativa, objetiva, que é quantitativa, as categorias são estabelecidas antes do início da análise. Então, veja só como é que isso funciona. Dentro de uma abordagem quantitativa, que o Moraes chama de dedutiva, verificatória, enumerativa e objetiva, eu tenho uma teoria, certo? Dentro dessa teoria, eu proponho as minhas hipóteses, tá? Ao propor as minhas hipóteses para verificar se essas hipóteses são válidas ou não, né? Se elas são refutadas ou não, o que acontece? Eu crio, antes de ir para campo, as categorias de análise, ou seja, eu já vou para campo, anotado no meu papel, o que eu estou indo procurar lá, o que eu quero encontrar lá, tá certo? Essas categorias, quando eu as crio antes de começar a análise, eu justifico a existência delas por meio do meu fundamento teórico. Veja bem, se eu já tenho uma teoria bem construída na mão, a partir dessa teoria eu já propus as minhas hipóteses para serem testadas, né? E já, a partir dessas hipóteses, já crio minhas categorias, é lógico que essas categorias não podem contradizer a teoria que eu estou utilizando, tem que ser todo mundo da mesma linha, todo mundo da mesma casinha, certo? Outra coisa importante, olha, implica na quantificação como tratamento preferencial dos dados. Então, preferencial, tá? Porque pode ser que no meio do caminho você perceba que talvez surjam outros dados, aí ela vira quanti-quali, tá? Mas no primeiro momento, tratamento é quantificação, tá? Na categoria meninos preferem azul, 5 meninos disseram que de fato preferem, 2 disseram que preferem branco, 1 prefere o Ranger verde, certo? Então, assim, tem que ser tudo muito contado, tá? Muito contado. Eu uso muita tabela, eu uso muito gráfico, tá certo? Atua com aspectos de precisão, rigor e sistematização mais próximos da ciência tradicional. Gente, a gente não pode esquecer que essa abordagem quantitativa, né, ela nasceu no positivismo. E o positivismo ele veio da mecanização proposta por Newton. Então, quantificar e criar tabelas de análise, criar instrumentos de análise, como posso dizer,
enfim, instrumentos que quantificam comportamentos, quantificar. Essa é a perspectiva desse tipo de análise do conteúdo, tá? E importante, a teoria sempre precede a análise, ou seja, eu sempre tenho uma teoria pronta, né? Ou semi-pronta, ou uma teoria que eu abraço ela antes de partir para análise. Então, vamos lá. Então, essa dedutiva, verificatória, enumerativa, objetiva, ela é preferencialmente quantitativa, tá? Agora, vamos para que é a análise do conteúdo raiz, tá certo? Só que a indutiva, gerativa, construtiva, subjetiva, tá? Não vou chamar de Nutella, não. Por quê? Porque, na verdade, ela veio, né, trazer essa abordagem para ajudar a gente a entender o que está de fato nas entrelinhas, o que está subjacente, para usar uma palavra chique para vocês, o que está subjacente às informações dos textos, tá certo? Então, essa abordagem indutiva, gerativa, construtiva, subjetiva, na verdade, ela é de aplicação qualitativa, tá? Olha só, procura compreender os fenômenos investigados, ou seja, eu não vou lá explicar o fenômeno, eu vou lá entendê-lo primeiro, tá certo? Eu vou procurar entender, eu vou descrever, eu vou apontar os elementos que estão ali presentes e como eles se relacionam entre si durante aquela situação, tá certo? Essa é a função. Visa chegar à teoria a partir da compreensão do fenômeno, não generaliza ou testa hipóteses. Então, nessa abordagem indutiva, gerativa, construtiva, subjetiva, que é qualitativa, tá? Eu não preciso ter necessariamente uma teoria bem concreta, pronta, e muito menos eu preciso ter hipóteses, eu posso ter uma pergunta de pesquisa, um problema de pesquisa formulado e não preciso ter hipóteses. Por quê? Porque eu não preciso, eu não estou indo lá descrever, explicar o fenômeno, eu não estou indo lá testar a hipótese, eu estou indo lá para compreender por que aquilo acontece daquele jeito, entender por que aquilo funciona daquele jeito, certo? Olha o item de baixo, ó, parte dos dados para a construção das categorias. Então, se eu vou lá para ver, para entender aquele fenômeno, eu tenho que ir de peito aberto. Eu não posso já chegar com ideias pré-concebidas. Então, esse é o grande lance da análise do conteúdo dentro de uma abordagem qualitativa, certo? Então, o que eu vou lá? Eu vou lá com assistir o fenômeno ou participar desse fenômeno, ou vou procurar compreender, ver quais são os elementos que fazem parte, como eles se relacionam, como é que as coisas acontecem, para a partir de então é que eu vou construir as categorias de análise. Olha o item de baixo. As categorias são construídas durante a análise, usando a leitura, a criatividade e perspicácia para atender os objetivos propostos. Por quê? Dentro de uma abordagem qualitativa, onde eu vou precisar fazer análise do conteúdo, eu preciso ter o meu problema de pesquisa bem formulado, eu preciso ter os meus objetivos colocados, tá certo? Mas assim, eu não preciso ter necessariamente a hipótese. Eu posso até ter uma hipótese, mas eu não vou lá para testá-la, tá? Quer dizer, ter ou não a hipótese é uma coisa, assim, você pode ter, você não pode não ter. A questão é que na qualitativa a gente não testa a hipótese. Então, é por meio dos objetivos propostos, certo? É nessa relação entre o que eu estou assistindo e o porquê eu estou assistindo é que vai surgir as categorias de análise, né? Então, implica, ó, na exploração e descrições detalhadas. Então, eu vou descrever detalhadamente o que acontece. Vamos supor que o meu objetivo de análise é a reunião do meu amado colegiado de agropecuária, certo? Então, o que eu vou lá? A NASA que está presente na sala sabe como é. Então, eu vou observar como os professores se relacionam entre si,
como que é dado o lugar de fala, entendeu? Quais são os gestuais mais presentes, como que funciona, como que eles lidam, né, com as pautas das discussões. Então, tudo isso eu vou descrever detalhadamente, tá? E, se possível, por isso a importância da gravação nesse processo, quando a gente faz esse tipo de entrevista, grupo tal, as palavras exatas que são utilizadas pelas pessoas, tá certo? As palavras exatas, você não pode trocar por sinônimo, e se a pessoa falar errado, tá? Quando você vai fazer a transcrição, você tem que colocar o erro lá. Problema, máscara. Eu dei muita risada agora do pessoal falando que da mesma pessoa que criou o fósforo, agora vem a máscara. Então, assim, mesmo que a pessoa diga palavras erradas, porque ninguém fala tudo certinho todo dia. Então, tudo isso tem que ir para análise, tudo isso vai para a transcrição, tá? Porque as descrições têm que ser detalhadas. Uma coisa importante nesse processo é que o rigor científico é construído no processo. Como assim? Veja só, na pesquisa quantitativa, é como se eu estivesse seguindo à risca uma tabela, tá? Com todos os passos que eu tenho que fazer, tá? Para chegar lá. Se surge um dado novo, se surge uma coisa nova, você guarda para um outro momento, mas como você já está com aquela tabela prevista, aquele passo a passo todo desenhadinho, aquilo novo que surgiu não vai caber ali, então você guarda para um outro momento, tá certo? E quando você guarda para um outro momento, por experiência, posso dizer, geralmente é um dado que a gente acaba perdendo com o tempo, tá? Já na pesquisa qualitativa, você também tem um caminho desenhado, porque não dá para você fazer pesquisa sem pensar a metodologia que você vai utilizar, qual é o caminho que você vai trilhar. Porém, o rigor científico ele se constrói no processo, porque na medida em que você percebe que surgem dados interessantíssimos e que você nem tinha pensado na possibilidade, né, daquela fala surgir, daquele comportamento aparecer, né? Tudo isso são elementos que vão orientar você a registrar, a marcar e construir o seu processo de rigor através de gravação, transcrição dos dados, certo? Eu acredito que vocês estão me entendendo, mas depois a gente abre o microfone e explica um pouco mais, tá? A teoria, quando se trata da indutiva, gerativa, construtiva, emerge da análise. O que quer dizer isso? Veja só, na pesquisa qualitativa, não significa que eu vou tão zerada assim para o campo, certo? Quando eu construo um problema de pesquisa, eu já li várias teorias a respeito, eu já sei mais ou menos, né, o que alguns pesquisadores que já caminharam, né, já passaram por aquele caminho, já viram. Então, eu já tenho uma perspectiva, mas eu não tenho uma teoria pronta. A teoria pronta, que seria assim, a explicação mesmo do fenômeno, a compreensão do fenômeno, só fica pronto quando a gente termina a análise. É diferente da outra tabela da dedutiva, porque a teoria ela vai ser reforçada com a análise, porque eu vou lá testar as minhas hipóteses. Na qualitativa, que é indutiva, gerativa, construtiva, subjetiva, não. A teoria, né, que explica, que compreende aquele fenômeno, só vai surgir depois que eu tiver terminado a minha análise. Para terminar a explicação aqui das diferenças, né? Voltando, então, a quantitativa, que é dedutiva, verificatória, numerativa, objetiva. Então, o refinamento dos objetivos tem que ser realizado muito antes, no projeto, tá? Então, o objetivo tem que ser muito bem escrito, tem que estar pronto antes da gente começar a análise. Analisa o conteúdo manifesto, ou seja, aquilo que o sujeito disse, não aquilo que o sujeito quis dizer. Tá? Então, aquilo que o sujeito disse é o que vai ser analisado.
A descrição das categorias, a gente usa tabela, quadro, frequências, percentuais, tá? A ênfase é toda na objetividade daquilo que foi dito, tá? E a gente faz muito uso de inferência, né? A gente estabelece uns limites para os achados que a gente tem, né? Para mostrar que eles são passíveis de serem generalizados. O que isso quer dizer? Que como eu estou analisando o que foi dito e não o que o sujeito quis dizer, tá? Eu me prendo, eu me fecho nesse limite, tá? Nesse lugar, é ali que eu paro. Ao contrário, é na qualitativa, que é na indutiva, gerativa, construtiva, subjetiva. O refinamento dos objetivos se dá ao longo do processo. Pessoal, não significa que os objetivos não tenham que estar claros e bem escritos, tá certo? É que, como a gente vai lá atrás da subjetividade, pode ser que os objetivos que nós havíamos pensado, eles estão quase lá. Por quê? Porque eles abrem um caminho que traz para a gente respostas que são dados que nós não esperávamos. Por isso que o refinamento dos objetivos se dá conforme as categorias vão surgindo, tá? Aqui, ó, isso é muito importante. Analisa tanto o conteúdo manifesto quanto o conteúdo latente, ou seja, tanto o que o sujeito disse quanto o que ele quis dizer. Então, aqui cabe você observar se há ironia, a incerteza, a dúvida, tudo isso, né? O gestual, tudo isso vai dentro, tá? É nesse processo aqui também, que a análise de conteúdo, tá? Ela, da qualitativa, dentro essa abordagem indutiva, gerativa, construtiva, subjetiva, ela se aproxima bastante, tá? Do análise do discurso, mas não é análise do discurso, tá? Não é. Por quê? Porque a análise do discurso, ela vai por um outro caminho, ela meio que já traz os textos, as ferramentas para te ajudar na interpretação. Aqui não, tá? Aqui a gente vai ter que buscar autores que nos ajudem a entender o conteúdo manifesto e conteúdo latente dos dados que a gente tem na mão. Mas isso eu vou jogar lá mais para frente. A gente vai ver como é que faz. A descrição das categorias. Como é que a gente faz? A gente faz um pequeno texto, uma síntese para explicar a que aquela categoria se refere, por que ela foi criada, tá? A ênfase é na subjetividade dos participantes, dos textos que estão sendo analisados, até mesmo de imagens. E a gente trabalha na base da interpretação, que a gente quer entender a relação entre o conteúdo manifesto, o conteúdo latente e ainda a possibilidade de um conteúdo oculto que não apareceu ali, mas que poderia aparecer. Não significa que a gente não faça uso da interpretação na quantitativa e da inferência na qualitativa, tá? Pode ser que os seus achados, os seus dados acabem por exigir que você faça uso dessas ferramentas também, certo? Agora vamos para o pau, tá? Método, como proceder? E agora? Né? Entrevistei todo mundo, já fiz aquele monte de transcrição, tô lá com um monte de coisa escrita, o que eu faço? Bom, primeiro eu vou ver qual é a abordagem que melhor se adequa aos objetivos que eu me propus. Veja só, voltando aqui. Se os objetivos que eu me propus, eu tenho uma teoria pronta, eu tenho hipóteses que eu preciso testar, então eu vou usar esse caminho da dedutiva, verificatória, numerativa e objetiva. Agora, certo? Se eu quero compreender como é que os fenômenos se dão, certo? Eu tenho os meus objetivos, mas eu quero entender não só o que o sujeito está dizendo, mas também o que ele quer dizer. Então, a minha abordagem é a indutiva, gerativa, construtiva, subjetiva. Ela é qualitativa, certo? Então, depois que eu já entendi onde é que meu projeto se adequa, os passos são a pré-análise, exploração do material, organização e tratamento dos dados e a descrição e interpretação.
O que eu vou fazer na pré-análise? A pré-análise, gente, é uma fase que a gente vai se organizar para começar a trabalhar, tá certo? Então, os textos que eu vou analisar, os textos que eu vou ler, se é uma pesquisa bibliográfica, onde você vai fazer o levantamento dos textos que você vai pesquisar, você está procurando na internet, né, os textos da página, da plataforma da Cielo, do Lilacs, enfim, que você vai analisar. Primeiro é você se organizar, tá? Se organizar. Crie suas próprias fichas de análise, você pode fazer isso, criar seu próprio material, tá certo? Enfim, usar os recursos que te ajudem nesse processo para você não se perder, tá? Chegou um momento na minha vida que eu precisei colocar tudo, eu colo muita coisa na parede, tá? E às vezes esparramo pelo chão para eu poder enxergar melhor. Então, cada louco com a sua mania. Depois, o primeiro contato com os documentos, os textos ou as comunicações que você vai analisar, que a gente chama de leitura flutuante. Tá? A leitura flutuante é quando você faz uma primeira leitura para você conhecer o que tem dentro daquele texto. Tá? Você vai fazer uma primeira, assim, se familiarizar com o conteúdo. Tá? Depois é que vem, de fato, a seleção dos materiais que serão analisados. Veja bem, se eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, que é o que eu vou apresentar para vocês, eu e a Marta depois, a fase de organização e desenvolvimento do esquema de trabalho seria eu fazer as anotações do que, de fato, eu vou pesquisar na plataforma do Cielo, né? Quais são os textos, qual é o assunto, quais são os meus objetivos. O primeiro contato, depois que eu selecionei todos os textos, todos os artigos lá da plataforma do Cielo, que vão fazer parte da minha análise, eu vou ler esses textos e ver quais aqueles que, de fato, atendem os meus objetivos propostos e aqueles que, de fato, não atendem. Para quem está trabalhando com entrevista, o que isso significa? Significa que você vai fazer a leitura das entrevistas, tá? E você vai começar a identificar quais são os trechos que respondem aos seus objetivos propostos. E mesmo que dentro de uma abordagem qualitativa, aqueles objetivos que você sabe que podem ser, né, vir a ser refinados. Mas quais são os trechos que respondem aos objetivos propostos? Quais são os trechos da entrevista, né, que vão ao encontro da resposta que vocês procura para o seu problema de pesquisa? Então, é nesse caminho que a gente vai. E a seleção dos materiais que devem ser analisados, a gente tem os critérios de exaustividade, tá? Ele tem que ter muito a ver com o seu trabalho, tá? Representatividade, ele tem que representar muito bem o assunto. Homogeneidade, né? Pertinência e exclusividade. O que quer dizer isso? Significa que eles devem estar dentro dos objetivos propostos, dentro da sua pergunta de pesquisa, tá? E, ao mesmo tempo, representar de fato aquilo que você se propôs a fazer. Não adianta você selecionar um trecho que não tem nada a ver com os seus objetivos, com a sua pergunta de pesquisa, porque ela foge a todos esses critérios. Não é pertinente, não representa, certo? Tati. Pois não. Tati. Oi. Boa noite, pessoal. Eu estou com uma dúvida, porque você falou em relação a, no caso, quem vai fazer, tipo, a pesquisa documental, como vocês fizeram aí para pesquisar no Google, né, na internet. Mas no meu caso, que eu já tenho os documentos relacionados ao PIBIC, no caso, eu vou fazer como? Vai ser todos os documentos? Como seria essa pré-análise? Não, a pré-análise você já fez. Porque você já organizou, você já coletou os materiais, você já está com todos eles na mão, não está? Sim. Então, Kate, você já está com todos eles na mão, a sua pré-análise já foi. Você vem agora aqui, ó, para a exploração do material. Ah, tá. Entendeu? Porque o material você já tem, já está separado. Então, agora vem para a exploração do material. Não, mas o que eu queria saber é, tipo, o material eu já tenho, mas eu quero saber, dos materiais que eu tenho, eu vou utilizar todos eles, é isso que eu queria saber, entendeu?
Então, no seu caso, você vai utilizar todos eles, sim, que você tem lá, a sua análise é documental para criar um documento, não é isso? Sim, Para criar o documento do PIBIC. Então, você tem lá documentos que, embora eles tenham a natureza deles não seja a mesma, porque você tem normativas, você tem PPC, não é isso? Você é. tem, aliás, N coisas na sua mão, né? Então, o que você Uhum, vai fazer? Você tem que primeiro construir as categorias de análise, certo. tá? As categorias de análise. Então, assim, no teu caso, né? Você já fez a leitura aqui, ó, você já está nessa fase de exploração do material, Kate. Aí, ó, a leitura dos textos você já fez, tá certo? Uhum, Aí, o que você tem que fazer? Você tem que pensar, depois que você já leu todos os documentos, você tem uma ou outra normativa que o Marcelo acho que já te deu, né? De documentos anteriores do PIBIC. Então, você vai ter que identificar lá, né? Quais são as mensagens que estão nesses documentos que atendem o objetivo do seu trabalho. Por exemplo, no seu caso, a questão de bolsistas, se vai ter bolsistas, quem é que vai pagar esses bolsistas, como que o processo de seleção dos alunos que vão participar do projeto, como que vai ser a seleção desse projeto, entendeu? Então, tudo isso é mensagem que vai atender os seus objetivos propostos. Você pode ou fazer anotar em fichas para você não se perder, ou então você pega a caneta grifa-texto e vai marcando, se você imprimiu o material. Tá ficando claro para você? mais ou menos. Tati, Então, oi. tem como, acho que você já explicou, mas assim, eu não entendo direito. Como essa parte do. Oi, tia Paty. Peraí, Oi, meu peraí. bem. Essa parte de levantar as categorias, né? De organizar Oi, quais são as categorias. Tem como explicar melhor? Então, eu vou chegar aqui, ó. Veja só. Como que funcionam as categorias? As categorias, aqui, ó, tá até em vermelho. Aqui começa a surgir as categorias de análise na abordagem subjetiva. Por quê? Na abordagem quantitativa, eu já tenho as categorias prontas. Eu já sei o que eu vou procurar. Agora, quando eu vou trabalhar na abordagem qualitativa, eu não tenho as categorias prontas. Então, o que eu vou fazer? Olha o item do meio: seleção de unidades de registro, seleção e agrupamento dos recortes que serão analisados. Depois que eu li todos os textos, todos eles, e eu já selecionei ou com a caneta marca-texto ou anotando em fichas quais são os pedacinhos do texto, tá? Seja ele da fala, né, transcrição da fala do meu participante, seja ele numa análise bibliográfica ou documental, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou agrupar os recortes que respondem aos mesmos objetivos. Vamos supor que dentro de uma entrevista, entendeu? Um dos objetivos da minha entrevista é com um aluno participante. Vou dar um exemplo de uma pesquisa que eu estou escrevendo agora, que eu quero ver se dá tempo de candidatar um edital que está aberto agora, que é sobre gênero, sexualidade e deficiência. Esse é o tema da minha pesquisa. Eu quero saber do aluno, entendeu? Numa das perguntas que eu estou preparando no questionário, se ele se sente, atraente para a outra pessoa que ele está afim, que ele está se sentindo atraído, que ele quer namorar, tá certo? Se ele se sente atraente o suficiente e por quê, tá? Então, na minha entrevista, eu vou colocar um questionário, vai ter uma pergunta mais ou menos assim, tá? Mais ou menos com essas palavras, porque um questionário para pessoas com deficiência, você tem que fazer um questionário assim bastante delicado, porque tem que pensar no vocabulário que os alunos estão participando e também que eles não se sintam expostos e se sintam encorajados a participar. Então, eu vou pegar o seguinte, essa pergunta, né, se ela foi elaborada para responder a um objetivo. Então, eu vou olhar que
como que o aluno com deficiência entende a atratividade sexual. Como que ele entende, como que ele se entende nesse processo, né? Então, o que eu vou fazer? Então, todas as respostas que os alunos me derem, tá? Que vão ao encontro, né, de uma possível resposta, eu vou agrupar, tá? Por exemplo, o aluno A deu essa resposta, então eu deixo já marcadinha aqui com a minha canetinha cor-de-rosa. O aluno B deu essa resposta, então eu vou já deixar marcadinha com a minha caneta aqui também. Então eu vou agrupar aqueles trechos que respondem aos meus objetivos propostos, às minhas questões de pesquisa. Deu para entender? Marta? Deu, Entendeu? sim. Entendi. Então, Eu acho que vou... minha dúvida ainda chegar um pouquinho antes, né? Então, assim, o que é que eu vou chamar? Essa parte aí, por exemplo, digamos que eu estou buscando naquele contexto da minha pesquisa sobre práticas integradoras, né? Se desenvolve, se não desenvolve, alguma coisa do tipo. Digamos que eu vou Você pesquisar vai fazer isso. oficinas. Mas, assim, só dando, nem é exatamente, vou dar um exemplo bem por alto. Digamos que eu estou querendo investigar, dentro dos objetivos específicos, identificar se ocorre desenvolvimento de práticas integradoras. Então, toda vez que as perguntas que eu fiz aos professores, quando eles narraram alguma prática que tem esse teor integrador, eu vou marcar com rosa, por exemplo, tudo que ele falou, todos que falarem que for relacionado à prática integradora. Exato. E prática integradora vira uma categoria minha? Vira. O nome da categoria, entendeu? Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser uma expressão. Entendi. Você pode colocar lá, categoria, ações de práticas integradoras. Vamos supor, no caso, assim, você não pode colocar o nome do participante, você pode colocar as iniciais da letra do nome dele, entendeu? Ou você pode colocar, porque não se usa mais P1, P2, P3 para participante 1, participante 2, participante 3, porque isso gera uma frieza que é muito típica das pesquisas da análise do comportamento, que às vezes são muito criticadas, porque tratam o sujeito como coisa, né? E não como um ser humano, enfim, então ainda se usa, né? Mas as pesquisas qualitativas assim utilizam um pouco mais assim nomes fictícios, utiliza iniciais da letra, que no meu caso Patrícia Oliveira PO, certo? Então você coloca lá categoria 1, né? Categoria ações ações de atividades integradoras. É isso, Marta? Isso. Tá. Aí você coloca lá, aí você faz um textinho explicando o que é essa categoria. Essa categoria de análise abordará as falas e ações dos docentes em atividades pedagógicas que configuram ações integradoras dentro da perspectiva do fulano de tal. Segundo fulano de tal, ações integradoras é isso. Aí você coloca lá, PO, aí 2 pontinhos. A fala do participante, na hora de colocar no texto, ela não é tratada como se fosse uma citação direta dentro das normas da BNT, não precisa. Você só dá um espaço, você pode usar um itálico, você pode colocar, sei lá, escrever normalmente mesmo, não tem essa necessidade. Aí você coloca exatamente o que a PO falou, entendeu? E embaixo você faz uma interpretação sobre o que ela pode ter querido dizer com isso, tá? E também, no seu caso, Marta, como você tem falado de ações integradoras, eu acho que só entrevistar não vai ser o suficiente, não. Eu acho que você vai ter que ver com os coleguinhas lá a possibilidade de você filmar também, porque falar até papagaio fala, né? Aí você tem Não, que mas é só um exemplo, só um exemplo por alto. Mas você conseguiu entender? Entendi, sim. Pessoal, além da Marta, alguém mais entendeu como é que funciona? Todo mundo entendeu? Bom,
Pelo silêncio, eu vou achar que sim. E depois me tem as regras de contagem, que é uma certa enumeração. Por quê? Porque dentro de uma categoria tem as várias unidades de registro, que são as unidades de análise que surgem, né? Que são os recortes que serão analisados. Então, a gente costuma numerá-los também no processo de... para poder... Oi? Desculpa de novo. É que a Alice está sem microfone e ela tem uma dúvida. Diga. Ela perguntou: é necessário que a categoria esteja expressa na fala do participante? Ou o autor pode criar uma categoria que tem relação com as falas, mas não necessariamente foi a fala do participante? Olha, a categoria, para você agrupar, entendeu? Nesse processo, eu entendi o que ela quis dizer. O participante não precisa necessariamente dizer uma palavra que remeta à categoria para aquilo ser categorizado, entendeu? Mas o assunto da fala do participante, né? Aquilo que o participante está dizendo, está indo ao encontro de um dos objetivos da pesquisa, de uma das perguntas da pesquisa, certo? Então, é isso que faz com que você selecione aquela fala, tá? E com mais falas que respondam de forma parecida, você agrupa e vira uma categoria. Deu para entender? Foi a Alice que perguntou? Sim, ela disse que entendeu. Entendeu? Joia. Então, eu vou partir para o próximo slide. Aí, como vem... Ó, se alguém mais tiver sem microfone, Marta, vai lendo aí para mim. Viu? Ó, depois vem organização e tratamento dos dados, né? A organização e tratamento dos dados, gente, aí é o processo de categorização propriamente dito, né? A gente agrupa, então, os recortes que vão encontro aos objetivos propostos, criação de etiquetas, coloquei entre aspas, né? Que é a definição dos títulos para as categorias. E essas etiquetas, tá? Pode ser uma expressão, como eu já falei para a Marta, pode ser uma expressão, pode ser uma frase, uma palavra só. Ainda ontem eu estava lendo um texto sobre, por causa dessa pesquisa que eu estou tentando organizar, sobre gênero, sexualidade e deficiência, em que uma categoria se chamava os medos dos pais, né? Que são os medos do que os pais de jovens, adolescentes, né, com deficiência têm em relação ao despertar do desejo, ao despertar da sexualidade, né? Enfim, esse era o nome da categoria, os medos dos pais. Então, essa questão desses títulos, dessas categorias, tá? Vai muito de ao encontro dos objetivos, do assunto que emerge. Não pode esquecer que dentro da abordagem qualitativa, pode ser que a gente encontre dados que nós não havíamos pensado naquela possibilidade, certo? E a gente, mas eu vou criar essa categoria? É lógico que vai, meu filho, porque você está indo a campo com objetivos na mão, certo? Só que você tem lá para conhecer o fenômeno, né? Para compreender o que está acontecendo, para descrever ele. Então, é óbvio que vai surgir muita coisa, você vai se deparar com muito dado que você não havia pensado anteriormente, tá? E a criação das etiquetas, gente, elas têm que seguir os seguintes critérios: exclusão mútua, ou seja, elas não podem ser categorias que... duas categorias diferentes que, na verdade, querem dizer a mesma coisa, entendeu? Não pode. Por exemplo, nessa pesquisa que eu estou citando para vocês, os medos dos pais, né? Se a menina criasse uma categoria seguinte, chamada assim, preocupações dos pais, não faz sentido. Porque as preocupações e os medos dos pais, dos jovens, adolescentes, né, com deficiência, quando tem o despertar da sexualidade, caberia tanto na parte de preocupações quanto de medos. Então, não faz sentido. Então, essa questão da exclusão mútua, cada categoria, tá, tem que ser muito fechadinha, bem amarradinha, para que os sentidos delas não trombem entre si, não entrem em conflito, tá certo? E também tem a questão da homogeneidade, ou seja, todos os elementos que estão dentro dela, né? Homogeneidade e pertinência, todos os elementos que estão dentro dessa categoria tem que abordar a mesma perspectiva, tá? Por exemplo, vamos supor que vocês estão entrevistando alunos
reclamando, comentando como que os pais veem o processo de educação no Instituto Federal e tal. Mas uns alunos reclamam dos pais, outro reclama dos tios. Por quê? Porque ele mora com os tios, ele não mora com os pais. Aí o outro reclama da avó. Por quê? Porque ele é criado pela avó, ele não é criado pelos pais. E aí, o que você vai? Você vai criar uma categoria para cada um? Não. Entendeu? Porque você vai esbarrar na questão do critério de exclusão mútua. Então, para que seja homogênea e pertinência, você coloca a categoria, o que pensam os familiares dos alunos dos institutos federais, por exemplo, entendeu? Então, assim, tem que pensar também na questão do título, para que ele seja bem fidedigno. Lembra que fidedignidade nós já conversamos naquela encontro que nós fizemos sobre caracterização de pesquisa, né? E produtividade, ou seja, o que tem que ver produtividade? Se realmente explica, compreende, procura entender o fenômeno, certo? Aí a descrição e interpretação dos dados, como é que isso vai funcionar, né? Então, é um processo de descrição detalhada das situações que contextualizam os recortes selecionados e a apresentação desses recortes. Então, eu vou fazer a descrição. Voltando lá no exemplo que eu dei para a Marta, né? Depois que ela colocou a categoria, ela fez uma breve descrição do que significa essa categoria. A professora PO, né, coloca a fala da professora PO, né? Aí a Marta embaixo ela tem que fazer uma descrição detalhada, né, da professora, que a entrevista foi dada, a professora se comportava de tal maneira, mostrava preocupação na sua fala, a professora se emocionou durante a sua fala, tá certo? E tentar entender o porquê que a professora falou aquilo e porque aquilo provoca uma emoção, tá? E isso vai na interpretação. Ou inferência, quando a gente trabalha em abordagem quanto e quali, também a gente vai usar inferência. Por quê? Porque eu vou escrever pequenos textos sínteses que procura entender o fenômeno. No caso, a professora PO falou tal coisa, tal coisa, tal coisa, então escreve exatamente o que eu falei, coloca entre aspas, pode ser, né? Olha, eu tô assumindo que estou fazendo parte da sua pesquisa, Marta. Então, vamos lá. PO, a fala exata da professora PO, a descrição do comportamento da professora, que a professora se emocionou, a fala dela explicava preocupação, tal, tal, tal. Aí ela tem que procurar um texto científico, tá? Pode ser um artigo, um capítulo de livro, tal, que fala dessa relação, né? Como que o professor, que tipo de relação o professor pode ter com o seu trabalho de tal maneira que ele chega a se emocionar, ou ele chega a se comportar de uma maneira muito carinhoso, muito afetivo, ou então pode falar sobre o processo de afetividade presente nas relações, certo? A interpretação exige que a gente vá buscar mais textos, mais pesquisas, aprofundar na literatura para tentar entender o porquê que o sujeito falou aquilo, ok? Ainda mais sobre a interpretação, eu trago esse recorte aqui de um dos artigos que eu mostrei para vocês lá no início do Câmara, diz o seguinte, ó, para a interpretação dos dados é preciso voltar à fundamentação teórica. Por quê? A relação entre os dados obtidos e a fundamentação teórica é que dará sentido à interpretação, tá certo? Mas não exatamente como numa abordagem quantitativa, que a teoria já está pronta e eu vou lá só para testar as minhas hipóteses. Na abordagem qualitativa, significa que eu não posso sair da linha teórica que eu escolhi. No caso, se você escolher um determinado pensador, no caso, como nós estamos conversando, eu e o Roberto, Pedro Demo, para discutir a questão da aprendizagem, né? Ele não pode usar o Pedro Demo e um outro cara que contradiz o Pedro Demo para tentar explicar o mesmo fenômeno, a não ser que no texto ele deixe claro que ele está querendo contrapor os dois pensamentos, tá? Agora, você quer fogo no parquinho, é usar o Vygotsky e o Skinner para explicar o mesmo fenômeno. Aí você jogou o seu trabalho no lixo, porque só alguém que não tem realmente conhecimento das teorias pedagógicas vai concordar com isso. Então, quando para você poder fazer essa
essa interpretação com qualidade, você tem que pegar pensadores que vão na mesma linha teórica. Como o nosso curso ele tem uma base marxista bastante forte, então pensadores que caminham, né, nesse caminho marxista é o que vão te ajudar a entender e interpretar os seus dados. E agora o nosso exemplo, o meio da Marta. A Marta Verônica é uma pessoa que não sossega a raba que nem eu, certo? A gente não consegue ficar parado, a gente não respeita férias, a gente não tá nem aí, a gente quer ver fogo no parquinho. Então, a gente estava conversando e ela estava falando sobre isso. Eu falei, Marta, vamos fazer assim, vamos fazer um exercício, tá? Nós conversamos um pouco e nós, então, propus para ela a gente fazer uma análise, né, um estudo bibliográfico de artigos de pesquisas publicadas no Cielo no período de 2007 a 2009, né, com o tema sobre ensino de cartografia, tá? Aqui, gente, aquela folhinha que eu preenchi, né, com o projeto do Roberto e da Adrina, aqui eu imprimi e estava preenchendo à mão, né? O título provisório seria aquilo que eu apresentei mesmo, ensino de cartografia, análise de pesquisas publicadas no Cielo no período de 2007 a 2019, né? Pergunta de pesquisa, para a gente ter um caminho, sem problema de pesquisa, né? Não tem pesquisa. Então, a pergunta seria uma pergunta, assim, um pouco rasa para a gente depois aprofundar depois. O que dizem as pesquisas sobre ensino de cartografia? Que é o tema do trabalho da Marta. Nós não temos hipótese, tá? A gente vai a campo, sem hipótese. Por objetivo geral, nós temos analisar estudos e pesquisas sobre ensino de cartografia, né? O que será que o pessoal está publicando sobre ensino de cartografia? Entre os objetivos específicos, eu coloquei, né? Para ver que até inverti na medida em que foi escrevendo. Então, objetivo específico, investigar a produção de conhecimento sobre ensino de cartografia. O 2, né, pulando, compreender o entendimento de ensino de cartografia presente nesses estudos, né? E o 3 ali no meio, compreender os pontos de concentração de temas e as lacunas de conhecimento. Então, propus esses 3 objetivos. A metodologia que a gente vai utilizar é a pesquisa bibliográfica. A coleta de dados tem que ser detalhada. Busca de artigos publicados e indexados no Cielo. O período de 2007 a 2019. Por quê? Quando a gente faz pesquisa bibliográfica, certo? Nós temos que identificar qual é o período que nós vamos analisar e por quê. Eu não vou analisar tudo, é impossível. Quando foi impresso e publicado o primeiro artigo científico sobre determinado assunto, né, nem tudo está disponível na internet, nem tudo é acessível hoje em dia. Muita coisa se perdeu durante o tempo, então não dá. Quando eu identifico um período, eu tenho que justificar por quê. Eu propus para a Marta 2007 a 2019, por quê? 2007 é 10 anos dos PCNs, os PCNs que nós temos aí a entrar em vigor. Os PCNs são de alguns documentos de 1997, a edição que eu tenho aqui na minha casa, impressa, é de 1998, né? Então, assim, os PCNs são de 97 e 98. Então, vamos fechar no 97. Então, 2007 é 10 anos, né, dos PCNs no Brasil, até 2019. Por quê? Porque o ano de 2020, ele ainda é corrente, ele não acabou. Então, muita coisa ainda vai ser publicada até dia 30 de dezembro. Então, é complicado. Se eu coloco até 2020, até julho de 2020, eu deixo ainda a minha fidedignidade do meu trabalho de uma maneira muito, assim, como posso dizer, inconsistente. Então, quando eu fecho um período, eu vou analisar de 2007 a 2019, por quê? Porque 2007 são 10 anos de PCNs no Brasil, e 2019 é o último ano, porque 2020, que é o ano atual, né, ainda está correndo, então muita coisa ainda pode ser publicada. E como que eu vou fazer a coleta dos dados? Eu vou fazer fichamento desses textos, tá? Análise dos dados, eu vou fazer a análise do conteúdo e os resultados esperados. Eu vou conhecer o que dizem as pesquisas sobre ensino, né? O que eu quero
chegar em cartografia, apontando onde há concentrações e lacunas no processo de construção de conhecimento. Mais ou menos isso aí. A outra fichinha, né, o problema de pesquisa, onde eu vou classificar a minha pesquisa. É uma pesquisa aplicada, porque eu não estou discutindo teoria, eu não estou teorizando sobre teoria, né? Eu estou tentando responder uma questão, que é sobre o ensino de cartografia no Brasil, que é um problema recorrente, né? Estão ensinando cartografia no Brasil? A abordagem, a princípio, eu pensei em fazer ela quanti-quali. Mas depois, quando eu vi a quantidade de textos que a Marta encontrou, né, eu vi que só vai dar para fazer qualitativa mesmo. E vou explicar por quê. Os objetivos, ela é exploratória e descritiva. Os procedimentos técnicos, ela é pesquisa bibliográfica. Seleção de participantes, não, seleção de materiais, né? Eu vou usar a plataforma Cielo, o buscador ou palavra-chave é cartografia e o período de 2007 a 2019, né? Técnica para coleta de dados, baixar os arquivos, imprimir ou salvar em arquivo eletrônico. O tratamento dos dados, limpeza dos dados, que é eliminar aqueles que não atendem os requisitos e fichamento do material selecionado. Técnica para análise, vou usar análise do conteúdo. A Marta, vou ver que eu printei aqui o e-mail dela. Quando a gente faz pesquisa bibliográfica, geralmente, com a palavra-chave ou buscador, traz um monte de coisa para a gente, e a gente tem que fazer aquilo que a gente chama de limpeza dos dados. O que é a limpeza dos dados? Tá? Estou falando de pesquisa bibliográfica. Esse é um bônus pelo nosso encontro da análise do conteúdo. A pesquisa bibliográfica, então, eu tenho que limpar, eu tenho que eliminar os textos que não correspondem aos objetivos propostos, que não estão dentro do período, ou que o assunto não tem nada a ver. A Marta fez a limpeza dos dados. Ela mandou um e-mail falando, ó, realizei a busca na plataforma usando a palavra cartografia, apareceu 180 artigos. Olhei o título e os resumos, a maioria foram localizados por terem a cartografia como método de pesquisa, cartografia social, outras eram a palavra cartografia no título, se referindo a desenho ou mapeamento. Alguns também eram artigos sobre mapeamentos geomórficos ou coisa assim. Por fim, apenas 4 resultados estavam relacionados ao ensino, né? Sendo que um desses está mais associado à produção de mapas, 3 fazem referência à sala de aula, sendo que uma pesquisa ao conhecimento dos professores, outros 2 se referem diretamente à prática de ensino. Então, ó, a Marta fez a limpeza dos dados, certo? Então, aqui tem os 4 textos. Como são poucos textos, eu vou fazer apenas qualitativa, apenas descritiva, tá? Aqui, gente, eu não fiz o fechamento do texto por tempo, tá? Por questão de tempo. Mas eu faço o fechamento dos textos, sim. Depois eu tenho aqui até uma amostra para mostrar para vocês como é que eu faço. O que eu mais tenho nessa casa aqui é papel. Se um desse trem pegar fogo, eu tô ferrado. Então, olha, eu fui grifando com a minha caneta colorida, né? Quais são os trechos, os recortes que eu vou selecionar que respondem aos meus objetivos, tá? E essa numeração 1, 2, 3 que vocês vão vendo aqui, ó, nos textos que vão, os 4 textos, tá certo? É por quê? É por causa das minhas categorias que eu criei. Olha, se a gente para pensar, essas 3 categorias aqui são praticamente os meus objetivos que eu propus quando eu fiz a pesquisa. Porém, né, quando eu fui fazer a análise de fato, eu percebi que eu ia ter 4 categorias, né? Eu ia ter a categoria de compreensão do ensino de cartografia, como que eles entendem a importância, os sentidos, os significados do ensino de cartografia, a concentração do produção do conhecimento, essas pesquisas sobre cartografia, qual é o assunto principal delas, né? Quais são as lacunas da produção de conhecimento? Eu tive que separar, porque não era contraditório, tá? Eu estava fugindo aquelas regras da criação de categorias, sendo homogêneas, pertinência, tal, estava fugindo, então eu tive que separar. E propostas para o ensino de cartografia. Aí, lembra daquela enumeração que eu falei para vocês? A enumeração, ó, dá para ver meu mouse? Aqui que ela aparece, ó, tá vendo? Ó? Dentro da categoria compreensão do ensino de cartografia, eu tenho 1, 2, 3, né? 3 unidades de análise.
eu tenho, né? O que eu fiz? Eu não peguei o recorte inteiro. Eu peguei e fiz um enxugamento, uma síntese, para ficar mais curto. Mas na construção do texto, eu posso colocar o recorte inteiro. Faço como uma citação direta, seguindo as normas da BNT, e coloco lá. Então, eu tenho a compreensão do ensino de cartografia, é uma categoria, as unidades de análise. Nunes, né, que é um autor, e o Santos e Decanini, que são outros dois autores, compreende o ensino de cartografia como um processo que favorece o desenvolvimento de conceitos de representação e espacialização, né? Esse Oliveira, que não sou eu, de 2008, compreende o ensino de cartografia como superar o modelo tradicional de ensino de geografia, atribuindo sentido e significados aos conteúdos, né? Ou seja, o uso da cartografia para dar uma aula mais dinâmica, mais significativa. E a Caseta, né? Caseta, que é um autor, na verdade, o Caseta, 2003, entende a importância do ensino de cartografia, que é aplicar o que se aprende aplicar o que se aprende na escola. Gente, aqui tem um erro de digitação, me perdoe. É aplicar o que se aprende na escola a partir dos estudos da geografia, tá? Então, aqui tem um erro de digitação, perdão. Aí tem a outra, concentração da produção de conhecimento, essa é a categoria. Quais são as unidades de análise? Desenvolvimento de atlas interativa, que foi a proposta por Santos e Decanini, né? Outra unidade, a importância do trabalho pedagógico com mapas, que é uma proposta de Nunes e de Oliveira. E o 3, uso de fotos aéreas para o estudo do território, proposta por Caseta. Lacunas na produção de conhecimento, tá certo? Embora, o que a gente observa, é muito fácil observar, tem pouquíssimos estudos encontrados sobre ensino de cartografia na escola, né, atividade, eu só tenho 4 textos, então eu tenho poucos estudos encontrados e uma baixa produção de conhecimento sobre o tema, né, são só 4. E propostas para ensino de cartografia, que é a outra categoria de análise, eu tenho uso de atlas interativos, proposto por Santos e Decanini. Outra unidade, uso de mapas municipais para os anos iniciais, que foi proposto por Oliveira, 2008. A outra, uso de fotografias aéreas, por Caseta. E o 4, uso de mapas de diferentes perspectivas e projeções, propostas por Nunes. Aqui, é muito normal, gente, é muito comum, é uma categoria ter mais unidades de análise que outras, tá? Porque pode coincidir de autores diferentes, que no caso aqui, Nunes, em 2016, Santos e Decanini, em 2011, eles têm o mesmo entendimento sobre a importância, né, do ensino de cartografia. Por isso que aqui, ó, eles são representados dentro da mesma unidade, em uma síntese dentro da mesma unidade de ensino. Aí, quando o senhor quiser, durante a escrita do texto, colocar o trechinho onde eles falam isso, eu uso as normas da BNT e coloco lá como citação direta, tá? Aqui é muito comum, aqui eu tenho 4 propostas diferentes, não tem problema. Certo? Então, não pode acontecer, sim, de uma categoria ter mais unidades de análise do que o outro. Aí, o que eu vou fazer? Ó, aqui eu não fechei não, viu, gente? Aqui é uma imagem mesmo do meu computador, ó. Eu vou agora atrás de ensino de cartografia, por quê? Vou explicar cada uma dessas unidades de análise. Então, de acordo com a minha categoria, compreensão do ensino de cartografia, 3 pesquisadores aqui em 2 textos disseram que é importante porque favorece o desenvolvimento dos conceitos de representação e espacialização. Agora eu tenho que caçar autores que me ajudem a explicar essa importância. Então, vou lá me jogar no Google, né, no Google acadêmico, ou em páginas específicas, pode ser outros artigos do Cielo, enfim, que me ajudem, né, a entender a importância disso. Outra questão também, ó, quando ele fala aqui, ó, favorece o desenvolvimento dos conceitos de representação e espacialização. Pô, o que é esse conceito de representação para o ensino de cartografia? Eu não sei. Então, o que eu faço? Eu vou lá buscar, ó. O conceito de representação social não é isso. Representação social não é. O conceito de representação, houve época... Não é. Então, eu vou procurar o que é o conceito de representação dentro do ensino da cartografia para entender por que isso é importante e vou escrever sobre isso, certo? O conceito de espacialidade, né? A espacialidade geográfica, vou procurar. Aqui,
já perto de encerrar, né? Eu tenho um recorte aqui da minha tese, tá? Para vocês darem uma olhada. Por exemplo, eu fiz análise bibliográfica de teses e dissertações. Esse aqui é do meu estudo 2, né? Porque minha tese tem 2 estudos. Numa primeira parte, eu fiz uma análise quantitativa e qualitativa de tudo que foi encontrado, todas as teses e dissertações que abordavam dislexia no Brasil, de todos os programas de pós-graduação e tal. Depois, no estudo 2, eu analisei também quantitativamente e qualitativamente somente os estudos da área da educação. Então, aqui, olha, tabela 2, por isso que tem essa tabelinha aqui, porque é quanti quali. Metodologias assumidas pelas pesquisas desenvolvidas no campo da educação. Então, eu tenho aqui, ó, o ano. No ano de 2007, um mestrado da UTP, dessa autora aqui, Groff, com o título Estigmas Escolares Gerados pela Dislexia, são as implicações na construção da identidade. O tipo da pesquisa é fenomenológica hermenêutica, só que a gente pode conversar numa outra hora. E a metodologia utilizada foi pesquisa narrativa. Já de baixo, a Denise, entendeu? O tipo de pesquisa se encaixa no empírico-analítico e ela fez um estudo de caso, tá certo? Então, aqui nessa imagem, eu tenho aqui uma tabela, né, onde eu organizo os meus achados quantitativamente. Para depois, aqui, olha, tem a parte da descrição, é a qualitativa. Olha aqui, ó. Diniz, em seu estudo de caso, observou as relações escolares de uma aluna encaminhada ao Núcleo de Educação Especial da Universidade Federal da Paraíba. Aí eu expliquei que tudo que a pessoa fez na pesquisa dela, tá? Ó, durante as observações da pesquisadora, o aluno foi avaliado aqui. Então, assim, aqui vem a parte descritiva. Então, aqui, ó, eu tenho a Diniz, acho que vocês estão vendo meu mouse aqui, né? Descrita num ponto de uma abordagem quantitativa. Aqui eu fiz a descrição dela e de outros autores. Aqui coloquei essa seta amarela, aqui eu entro com a interpretação, tá? Tem essa Silva Fragelli, que foi a última, ó, com base no exposto, é possível constatar que, com exceção da pesquisa desenvolvida por Fragelli, os pesquisadores assumiram a concepção de dislexia vigente e atuaram de maneira a promover o conhecimento sobre os ditos sintomas e a necessidade de adequar a escola para um atendimento. Então, ó, também é possível constatar que essas pesquisas não se voltam para as relações que essas crianças estavam constituindo com a cultura escrita. Então, aqui vem a interpretação, certo? Eu fiz, ó, na parte de cima, até aqui, Fragelli, Lacan, aqui, até que eu fiz a descrição. Aí, daqui para baixo, eu começo com a interpretação. Aí tem outra parte que eu comecei aqui, mas eu cortei. Ó, em relação aos aspectos, considero importante destacar o trabalho de Fragelli, que buscou compreender... Então, que tudo aqui para baixo é interpretação. Aqui é qualitativo, muito qualitativo. Aqui, aqui, ó, essa 7.7, essa sessão que eu fiz, ela é extremamente qualitativa, tá? Contribuições para as práticas escolares, né? Ó, a leitura prévia e cuidadosa das pesquisas analisadas permitiu a observação de sugestões e recomendações feitas pelos pesquisadores acerca das práticas pedagógicas necessárias ao atendimento das crianças diagnosticadas como disléxicas. Os apontamentos feitos pelos pesquisadores foram compreendidos em 5 categorias a saber. Então, o que eu fiz? Ó, eu li... Eu fiz os recortes, ó, sobre a atuação e organização dos sistemas de ensino. Essa é uma categoria, por isso que eu coloquei em negrito. Os pesquisadores apontaram que esses devem proporcionar o diagnóstico e as intervenções adequadas ao atendimento da criança com dificuldades de aprendizagem. Então, isso aqui é uma síntese da ideia de Souza, 2008, e Silva, 2010. Oferecer atendimento articulado à educação especial, que estava dentro do trabalho de Menezes, Silva e Saglia, certo? Então, aqui, ó, eu fiz sínteses, porque como os trechos eram muito longos e eu precisava colocar dentro das categorias propostas, então eu fui fazendo sínteses e fui citando os autores que pensavam, ou seja, eu li todos os textos, grifei, eu agrupei aqueles que pensavam a mesma coisa, como os trechos, os recortes eram muito longos, né?
eu enxuguei, eu fiz uma síntese, certo? Ó, as outras categorias, sobre a formação de professores em relação às políticas públicas, sobre a oferta de atendimento especializado, são todas categorias. Isso aqui é bem descritivo, é bem qualitativo, tá? E por fim, gente, aqui eu não coloquei, mas depois, né, tem toda a interpretação, né? Aí, aonde se concentrou mais, onde se concentrou menos, tá certo? Aí eu coloquei um bichinho bonitinho aqui, ó, para vocês ficarem felizes, animados, certo? Deixa eu parar de compartilhar a tela. E aí, gente? O que vocês acharam? Paty, adorei a aula. Maravilha, maravilha. Quase todas as minhas orientandas, todas, na verdade, vão fazer análise de conteúdo. E eu acho que uma boa parte delas está aqui hoje presente. Foi muito bom estar com vocês. Sua aula foi muito didática, aprendi bastante. Eu acho que deve ter sido bem proveitoso também para... Obrigada. A minha preocupação, assim, ficou claro o caminho? Gente, abram os microfones, vamos falar. Eu tenho uma dúvida ainda, mas deixa... Diga. Tem que dar uma zoada, mandar no chat, porque que dá uma zoada danada. A minha dúvida em relação aos objetivos, essas categorias, a relação das categorias com os objetivos específicos. No caso de uma dissertação, por exemplo. Para cada objetivo específico, eu tenho que ter uma categoria ou não? Não necessariamente. Quando a pesquisa, que nem no caso, né? Eu usei aquele trabalho que a gente vai fazer, né? Eu já falei para você, começa a escrever a introdução, que eu vou escrever a metodologia, depois a interpretação a gente faz junto, porque eu não entendo nada de cartografia. A geógrafa é você. Então, é o seguinte, ó, no caso, quando eu pensei naquela proposta, a última vez que eu fiz isso com uma aluna minha, certo? Nós tivemos quase 250 artigos que foram selecionados para participar do estudo, certo? Aí, então, o que foi, Marta? No caso, eu falei para ela, vamos fazer quanti-quali para a gente poder fazer a distribuição cronológica desses artigos para ver em quais anos há uma maior concentração de publicação de artigos, para a gente ver o que aconteceu, né? Antes e depois desse ano, para entender por que nesse ano se concentrou mais publicações sobre o assunto, né? E assim, a gente usou alguma das questões que estavam previstas nos objetivos específicos, né, para propor categorias, e a parte qualitativa surgiu dos dados, entendeu? Surgiu dos dados. Na verdade, esse trabalho foi a monografia dela, né, o TCC dela, lá que a gente fez lá em Araras, na Uniararas. Mas, assim, uma parte, né, como era quanti-quali, veio dos objetivos. Os objetivos, eles vão sempre te orientar, mas não necessariamente eles vão se tornar categorias. Entendeu, Marta? Tem que ligar o microfone depois. Entendi. Mas, por exemplo, digamos que nos objetivos que eu fiz, falando de uma pesquisa maior, como uma dissertação, digamos que está com 4 objetivos específicos, e aí foi para campo, tal, fez entrevista, fez roda de conversa, e algum objetivo específico não foi alcançado com aqueles métodos. Então, você justifica que não encontrou a resposta, ou aquele objetivo não foi alcançado, ou teria que contemplar aquele objetivo Marta, de alguma outra... É o seguinte, se os seus objetivos não foram alcançados, então tem erro no processo de coleta de dados. O que você deixou de fazer, entendeu? Que os seus objetivos não foram... E quando você coloca os seus objetivos, entendeu? Você tem que pensar quais são os procedimentos que você vai assumir para atendê-los.
Você vai entrevistar, você vai... E quando você elabora uma entrevista, uma interação, você tem que conduzir para alcançar os objetivos. Entendeu? Se você percebe, por exemplo, no caso, quando a gente utiliza do método clínico, por exemplo, um modelo próximo ao proposto por Piaget. Se você percebe que o seu participante está fabulando, quer dizer, está criando uma resposta ou tentando te agradar com a resposta, você tem que rapidinho buscar uma flexibilidade, tirar da cartola uma outra pergunta para botar o participante de volta no trilho, entendeu? Então, assim, se você fez uma proposta de interação, uma oficina, com um objetivo a ser atendido, mas as interações daquela oficina não surgiu, não conseguiu atender aquela que se propunha, né? Fazer com que diálogos, né, surjam ali para você atender o seu objetivo, que é entender, compreender, desvendar, investigar, tal. Então, na próxima oficina, você já não tem um objetivo, você já tem dois, que é tentar responder o anterior e mais aquele daquela oficina, entendeu? Se o seu objetivo não foi respondido, o seu procedimento de coleta de dados tem problema. Entendi. E no caso, tem que ter uma categoria relacionada com aquele objetivo. Com o objetivo. Pode ser, por exemplo, o primeiro objetivo teve duas. Os objetivos, isso, ajuda, entendeu? Tem que estar relacionado, afinal de contas, você conversa. É que na pesquisa qualitativa existe uma certa flexibilidade. Tá certo? Existe uma certa flexibilidade. Vamos supor que você vai a campo procurar pelo azul, mas quando você chega a campo, você acha o azul, o amarelo e o verde, e você percebe que o azul, junto com o amarelo e com o verde, te dá uma resposta muito mais... responde o seu objetivo, mas de uma maneira muito mais legal. Entendeu? Então, é o seguinte... O objetivo não precisa... Ele aponta para uma categoria, mas não necessariamente ele se transforma nela. Minha dúvida é essa. Mas se o seu objetivo de pesquisa não for respondido de alguma maneira, entendeu? Não for respondido, não for atendido, o seu procedimento de coleta de dados tem que tá mal feito, tem que repensar. Alguma coisa escapuliu. Entendi. Certo? Ô, Cate, você colocou aqui, você ainda está com dúvidas em encontrar as categorias, né? Cate, a sua proposta, né? A sua proposta, que é a construção de um documento, você está mexendo com documentos que, embora se relacionem entre si, tá? Eles são documentos de diferentes naturezas, por isso que você acredita que está com essa dificuldade. Então, eu vou sugerir para você pegar um deles como modelo, para você entender melhor como que funciona o desenvolvimento de um documento desse, e depois a gente pode marcar uma videochamada só eu e você e a gente conversa melhor, pode ser? Combinamos assim, então, porque no seu caso, veja só, você está analisando, porque para pesquisa documental, os documentos não precisam ser necessariamente da mesma natureza. Por quê? Porque numa pesquisa documental, você vai estar analisando documentos, e esses documentos são de diferentes naturezas, tem normativas, tem decretos, tem, existem documentos de diferentes naturezas, e são todos documentos que pertencem à mesma área específica. Esse é o único ponto de diferença da pesquisa documental para a bibliográfica. Já a pesquisa bibliográfica, todos os documentos têm que ser da mesma natureza. Se você vai analisar artigos publicados, só artigos publicados. Se você vai analisar teses e dissertações, somente teses e dissertações, entendeu? Então, assim, não pode ficar misturando. Você pode fazer, por exemplo, uma análise bibliográfica de todos os artigos que foram publicados numa única revista, né? Durante 10 anos sobre um determinado assunto, né? Por exemplo, na minha área que é educação especial, nós temos deficiência intelectual, né? Então, tem a Revista Brasileira de Educação Especial, que é uma revista conceituadíssima, ela é A1,
na qualificação. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber, eu vou fazer uma análise bibliográfica de todos os artigos sobre deficiência intelectual que foram publicados na Revista Brasileira de Educação Especial nos últimos 10 anos. Então, eu tenho todos os documentos da mesma natureza, são artigos científicos. Ao contrário da pesquisa documental. Numa pesquisa documental, eu posso ter cartas. Eu posso ter dentro do mesmo documento, dentro do mesmo escopo para ser analisado, eu posso ter uma carta e uma foto. Então, realmente é diferente. A gente marca para a gente conversar. Tá joia? Pessoal, alguém mais com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou claro para todo mundo? Professora Patrícia? Diga, meu bem. Adilson, tudo bem? Tudo. Deixa eu te falar. Eu vou fazer uma pergunta, porque é um problema que eu estou enfrentando. Não tem muito a ver com a aula, mas você falou no início sobre o uso do APUD. Não é isso? Foi isso? Sim. Assim, eu estou com a situação que é a seguinte. Tem um livro que foi organizado por Fazenda, e dentro desse livro tem um capítulo escrito por Frigoto. Certo. Como é que eu faço a referência disso nas citações? É o seguinte, na verdade, o Fazenda é o organizador. Sim, isso. Fazenda é o organizador. Então, você cita o Frigoto. Organizador é Ivani Fazenda. Uhum. Então, o sobrenome do autor é Fazenda. Isso. Então, é o seguinte, você cita o Frigoto, tá certo? E o ano de publicação no seu texto tranquilamente. Aí, quando você for fazer as referências, você coloca lá, Frigoto, né, com toda em caixa alta, vírgula, as iniciais do nome dele, eu não lembro qual é o nome completo desse homem, nunca lembro. A gente só fala Frigoto, né? A gente nunca lembra. Vamos supor que seja Roberto Carlos, tá? Então, Frigoto, vírgula, R.C. O título do livro, do capítulo, ponto final. Aí você coloca IN, 2 pontos, aí você coloca Fazenda, vírgula, aí você continua com a citação do livro. Por quê? Porque se legal. IN, que vai lá nas referências, vai fazer com que o seu leitor entenda, tá? De acordo com as normas da BNT, que esse texto do Frigoto está dentro do livro organizado pelo Fazenda. Obrigado, professor. Porque, assim, eu não estava sabendo como fazer a referência disso nas citações, né? Aí eu disse, pô, não deve ser APUD, porque... Não. O APUD é o seguinte, é quando você quer citar um autor, entendeu? Que está dentro de outro. No caso, eu usei o artigo do Moraes para apresentar várias informações para vocês. Muito do que eu falei está dentro do artigo de Moraes. Moraes cita aquele outro autor lá, que eu não lembro o nome longo, né? Parece um nome de origem africana, ou sei lá, não sei, me lembrou, talvez seja errado. E Spinoza, né, aqueles dois autores. Então, assim, como eu queria trazer a informação desse outro autor, Spinoza, que estava dentro do Moraes, por isso que eu usei o APUD, entendeu? Porque eu trabalhei, isso que eu trabalhei com vocês, é basicamente o texto do Moraes, né? Agora, no caso, se você pegar o texto do Moraes, não tem esse APUD. Por quê? Porque como ele teve contato direto com o texto desses dois autores, ele não precisa utilizar. Esse APUD a gente só usa mesmo em último caso. Porque hoje em dia, tem muitos textos que estão sendo disponibilizados na internet para consulta gratuita. Material antigo está sendo todo digitalizado, sendo colocado, né, disponível nas bibliotecas virtuais. Então, assim, vai ser cada vez mais difícil a gente, né, conseguir justificativa para usar. E outra coisa também, referências antigas. Para poder usar uma referência antiga, né, no caso, esse cara acho que era de 89, num texto de 99, né? Se eu não me lembro,
tem que ter uma boa justificativa. Porque o conhecimento está sempre sendo reformulado, sempre novas ideias vão surgindo, pesquisadores vão dando sua contribuição. Então, quanto mais atualizado o conhecimento que você trouxer, melhor. Tá? A não ser que, assim, você citar aquele documento lá de 1976, entendeu? Nem eu tinha nascido ainda, né? Estou entregando a idade. 1976, entendeu? É porque você precisa muito, porque faz parte de uma revisão bibliográfica, que os elementos históricos são importantes. Então, aí faz sentido você trazer um documento tão antigo assim, tá? Quanto mais atuais as suas referências, melhor. Mostra que você é um pesquisador mais atualizado, mais ciente do seu tempo, tá? Eu, como escolha minha, eu gosto muito de ler coisas assim, antigas, livros velhos, essas coisas, para entender como é que o pensamento caminhou. Quando eu tinha mais tempo, fazia isso com mais frequência, né? Mas eu costumava fazer bastante. Então, quando vocês forem escrever, gente, procure as referências mais atuais possíveis. E, só para vocês verem que eu não estou mentindo, ó, eu faço o fichamento dos meus textos tudo, ó. Tá vendo? Eu leio os textos, né? E faço os fichamento tudo, ó, porque fica tão mais fácil, porque às vezes só de bater o olho você já lembra o que a pessoa quis dizer, você nem precisa ficar procurando. Tá certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Sim, não todas? Tati, Oi. no caso das categorias, necessariamente as categorias elas vão ser destrinchadas em unidades de análise? Sim. Sim, tem que ser, elas são destrinchadas em unidades de análise, porque você tem que apresentar o que está dentro daquelas categorias. Ô, Cátia, mas a sua situação é diferente, filha. A sua situação é diferente, sabe por quê? Porque a gente vai, no seu caso, você está criando uma minuta de documento. Entendeu? Você vai criar as unidades de análise? Vai. Por exemplo, como que vai ser as suas unidades de análise? Por exemplo, você está criando, como você está propondo a minuta de um documento, como que começa uma minuta, né? A minuta começa apresentando o projeto. Então, como que você apresenta o projeto? Quais são as características que ele deve ter? Aí você vai colocar lá, características, tá? O projeto tem que é uma iniciação científica voltada para a faixa etária de tantos anos, tal, entendeu? Então, você vai esmiuçar. Depois, qual outra característica? Como você está propondo uma minuta, tá, de um documento, o que você vai fazer? As suas categorias serão as características, né, de uma minuta e o que tem que ter num documento, numa minuta, né, de um documento de PIBIC que você está propondo. Cátia, fica fria, tá? Eu vou me organizar, aí semana que vem nós fazemos uma chamada para ver como é que tá. Quanto mais você fala do meu caso, eu não sei se esclarece ou piora a minha situação. Não, relaxa. Não é complicado, não. Acho que você está assustada com o volume de papel na sua mão. Tá certo. Fica então tranquila. Tá, então a gente marca depois, né? Isso, a gente marca depois. Depois a gente troca um zap e a gente marca depois. Tá joia? Tá bom. Obrigada. Nada. Pessoal, alguém mais alguma dúvida? Jamile está escrevendo. Ah, tá. Pessoal, então eu vou encerrar, tá certo? Tranquilo? Obrigada, viu? Imagina, que é isso. Você escreveu na introdução aí, tá? Nasa, obrigada por vir participar da nossa reunião. Só não teve bolo e café. Ai, gente. Quando acabar essa quarentena aí... Menina, quando passar essa quarentena, eu quero ir a pé até Salvador. Vem. Gente, ó, beijo para vocês. Beijo para todos. Se cuidem. Gotezinha de olho. Se alguém